Como parte da cobertura das eleições municipais, vamos ouvir mais um candidato à Prefeitura de Bebedouro. Hoje é a vez de Nasser José Delgado Abdala, que se apresenta nas urnas como engenheiro Nasser. Ele nasceu em Bebedouro, é engenheiro civil, empresário, tem 57 anos, é casado, tem 4 filhos e uma neta. Engenheiro Nasser é vereador pelo 2º mandato consecutivo, disputa vaga pelo PDT, tem como vice o engenheiro Paulo Bojaili, de 66 anos, também do PDT. Bem-vindo, candidato. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávia. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Quero parabenizar a TV Record pela brilhante oportunidade que nos concede. Aliás, também por uma boa cobertura que deram durante a elaboração e aprovação de uma lei de minha autoria em Bebedouro, que instituiu o Programa de Proteção ao Pedestre, e na mesma época a TV Record também fez a campanha Viva na Faixa e foi motivo de moção de aplausos de minha autoria em nome da população de Bebedouro para a TV Record. Muito obrigado. A gente que agradece, candidato. Bom, o senhor, como a Flávia falou, é vereador pelo 2º mandato consecutivo, né? Faz oposição ao governo municipal. Então, o senhor deve ter acompanhado essa verba aí de R$703 mil que seria destinado ao programa de implantação e desenvolvimento de núcleos de esporte e lazer, né? Que, pelo projeto, beneficiaria 5 regiões carentes. O senhor, como vereador, deve ter acompanhado que esse projeto aí não foi cadastrado, mas não foi finalizado. O que aconteceu com essa verba, candidato? Isso, na verdade, é uma sequência de erros que a administração vem cometendo durante esses 8 anos. Bebedouro perdeu muitos recursos por falta de terminar todo o processo desde o recebimento da emenda ou do convênio até o momento de cadastrar e também da licitação. É uma pena que Bebedouro sofreu muito durante esses 8 anos com a perda, e um exemplo é esse recurso de 700 e poucos mil reais. Não chegou. Por quê? Não foi finalizado? É falta de dar sequência nos recursos que vêm para o município. Esse não é apenas um. Falta de projeto. Falta de projeto, perda de tempo dos departamentos para poder implementar todo o processo e até no processo de licitação. É uma pena, Bebedouro perdeu muito nesses 8 anos. Candidato, a gente tem feito essa pergunta sequencial aqui em função das notícias que envolvem a DRS-5, né, Divisão de Saúde do Estado, que envolve Barretos, Bebedouro, e são 18 municípios no total. Região que foi rebaixada no Plano São Paulo, está atualmente na fase laranja do Plano São Paulo, uma fase mais restrita, né, de uma abertura mais restritiva. E a pergunta que eu faço ao senhor é a mesma. Onde o município errou, onde Bebedouro errou no gerenciamento da pandemia? Veja bem, Bebedouro faz parte da regional de Barretos e eu acredito que seria um conjunto de ações, no entendimento do governador, que infelizmente permaneceu como única região na fase laranja, a nossa região de Barretos, que Bebedouro faz parte dela. Na verdade, eu acho que estão tratando de um assunto tão importante de uma forma política e não técnica, seja o governo municipal, no caso de Bebedouro, e seja também o governador do estado, que tem politizado muito um assunto muito sério. Onde o senhor acha que aconteceu o principal erro no gerenciamento dessa pandemia? Falta de testagem, nós sentimos o não cumprimento do plano? Nós sentimos isso, até porque são muitas reclamações. Os próprios profissionais da saúde, que têm enfrentado de forma brilhante este problema da pandemia, problemas de falta de EPIs adequados, no caso dos profissionais da saúde, falta de testagem, falta de leitos. Bebedouro agora disponibilizou os leitos num hospital de campanha, que dizem ser o hospital estadual, que na verdade não foi inaugurado, está servindo como hospital de campanha. E os doentes em estado grave estão sendo encaminhados para Barretos. E lá, segundo informações, também existem leitos disponíveis. O prefeito de Bebedouro anunciou que ia intervir junto ao governo do estado, de forma a conscientizá-lo, a rever essa situação. Por enquanto, continuamos, infelizmente, como a única região do estado de São Paulo na fase laranja. Bom, ainda falando de saúde, candidato,
Bebedouro tem 3 hospitais, Santa Casa, o Júlio Caldeira e o Regional, né, que passou a ser administrado recentemente pela Fundação Pio XII. O senhor acompanhou aqui no telejornal, no SP Record, essa disputa em Barretos, né, entre o município e a Fundação, essa discussão. O que o senhor pensa desse tipo de parceria, especificamente essa parceria da saúde com a Fundação Pio XII em Bebedouro? Olha, Chico, apenas uma correção, o hospital estadual ainda não foi inaugurado em Bebedouro. Ele está em fase de término ainda das suas obras. É bom esclarecer isso aí. Que é o regional. Que seria o hospital regional, uma obra do governo do estado dentro da cidade de Bebedouro. O que foi feito foram alocados alguns leitos de UTI e de enfermaria dentro da ala do hospital, que apressaram e liberaram por conta da pandemia, então não foi inaugurado. Então esse hospital ainda não existe, apenas servindo como hospital de campanha. Tá, com alguns leitos de UTI e leitos de enfermaria também para tratar exclusivamente de Covid. A pergunta foi com relação à parceria da Fundação Pio XII com a saúde de Bebedouro também. Existe em Barretos e também em Bebedouro. Exato. Foi muito comemorado, né, pelo prefeito e por um segmento da sociedade essa parceria. Mas sabemos que é uma coisa temporária, por enquanto. Essa parceria ela está servindo justamente esse espaço do hospital, que é para tratar de Covid. Né? Tem um prazo para terminar, inicialmente seriam 6 meses, e futuramente, se for o caso de novas parcerias, principalmente com uma fundação muito séria, como é a Pio XII, evidentemente nós iremos aí analisar as propostas e ver a possibilidade, sim, de continuar com parcerias sérias e sólidas, como é o caso que está sendo feito agora. A parte do Hospital Júlia Pinto, hoje, a UPA, ela é gerida por uma organização social que está sendo bastante contestada, que, na verdade, segmento de uma outra organização social que, fruto de várias denúncias e prisões aqui, inclusive no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e o que nós vamos implantar dentro da saúde de Bebedouro, se for o caso, iremos sim partir para a terceirização de alguns setores. Nós sabemos que os funcionários precisam de uma revisão do plano de carreira e não é possível, por exemplo, você contratar um médico, que é a referência do médico, para ganhar R$ 2.400 em Bebedouro. Essas parcerias serão importantes, mas nós não trataremos da forma como vem sendo tratado nos últimos anos. Bom, para que tudo isso aconteça, a gente precisa falar de dinheiro, né? Bebedouro tem uma dívida grande, a gente vem tratando aqui no orçamento previsto, né? Um orçamento de 307 milhões, uma dívida que deve chegar a 200 milhões de reais, então vai lhe sobrar, se isso se concretizar, vai lhe sobrar pouco dinheiro, 107 milhões para gerenciar a cidade. Como o senhor pretende fatiar esse orçamento, investir? A dívida nós temos que enfrentá-la. Como vereador em 2 mandatos, antes que o senhor responda, eu vou lhe perguntar, o senhor sabe quantos funcionários comissionados, qual é o gasto da máquina pública de Bebedouro? Sim, com certeza. Nós temos, agora caiu um pouco o limite da folha de pagamento. Para se ter uma noção, hoje Bebedouro gasta em torno de 49%, chegou a 52% do orçamento do município só com folha de pagamento. Isso devido ao excesso de cargos comissionados, altos salários, acima de 15 e 20 mil reais, que terão que ser revistos, com certeza, porque não... São quantos comissionados atualmente em Bebedouro, candidato? Acabou tendo a dispensa de uma quantidade de funcionários comissionados agora recentemente, até por conta da redução da arrecadação, mas isso tem que cair mais. Se eu te falar agora exatamente o número, posso falar em erros, até porque recentemente ainda teve dispensa de alguns funcionários. Mas o senhor imagina com quantos o senhor pode trabalhar em 2021? Nós vamos trabalhar com o mínimo necessário. Para se ter uma noção, o nosso vice-prefeito Paulinho Burjaili, que é engenheiro também, ele terá a incumbência de cuidar dos 2 distritos de Bebedouro, Turvina e Botafogo, dos 2 povoados, Areia e Andes, e inclusive da zona rural. E mais uma ainda, ele vai cuidar também da garagem municipal, porque tem experiência e capacidade para isso. Só com isso nós vamos economizar vários diretores. E dessa forma nós vamos proceder com Bebedouro.
sabe? Sempre tratando aquilo que é público de forma séria, como trato na minha empresa. Seria um modelo de subprefeitura para administrar esses distritos e a zona rural, mas não precisa de uma estrutura para implantar essa subprefeitura? Não é gasto, candidato? Na verdade, quando você coloca o vice-prefeito para cuidar disso, na verdade nós vamos eliminar aqueles que já ganham para fazer isso. São pessoas que estiveram junto com a administração, recebendo salários ou apadrinhados ali dentro da administração, e quem vai fazer isso é o vice-prefeito, com aquilo que ele recebe como vice-prefeito, sem um tostão a mais para os cofres do município. O senhor vai botar o vice para trabalhar? Ele vai trabalhar e ele está muito feliz com isso, Chico. Tá certo, candidato. Nosso tempo acabou, né? Nós temos 10 segundos e eu ia lhe perguntar sobre o asfalto, mas enfim, que é um problema crônico em Bebedouro. A água também. A água também, mas está tudo no seu plano de governo para os seus eleitores Agradeço checarem. muito a oportunidade. Pediria para a nossa população dar o voto de apoio mesmo para o 12 e também para seguir-nos nas redes sociais, no Instagram. Nós não temos tempo de rádio porque não fizemos aconchavos políticos com partido nenhum e não vamos receber verba de nenhum empresário para negociar a prefeitura na frente. Seu tempo acabou, candidato. Muito Obrigada pela participação. Obrigado, candidato.